Senhores telespectadores, muito bom dia. Aqui fala Fernando Aguiar com a leitura do Jornal Metro nesta segunda-feira, dia 29 de maio, com a capa do Jornal Metro. E vamos às notícias. Canecão está abandonado. Casa de shows chega aos 50 anos sem solução. O FRJ é a dona do espaço da casa de shows. Uma HQ madura e delicada. Dodô, de Felipe Nunes, aborda temas pouco explorados como a solidão. Em meio à crise, Temer troca ministro da Justiça. Dança das cadeiras. Citado na operação Carne Fraca, Osmar Serralho é tirado da Justiça e vai para a Transparência. Numa troca com Torquato Jardim, governo busca melhor trânsito em tribunais como o Tribunal Superior Eleitoral, que vai julgar chapa de Dilma e Temer. No Rio de Janeiro, manifestação reuniu artistas. Aqui está, segundo os organizadores, cerca de 50 mil pessoas participaram do ato contra o governo Temer, com participação de artistas ontem na praia de Copacabana. Gatito brilha e Botafogo vence o Bahia. Goleiro alvinegro foi importante para manter o placar de 1-0 no Engenhão. Flamengo empatou em 1-1 com o Atlético do Paraná. E finalmente, Dixon voa após batida na Indy e sai andando. Sato vence as 500 milhas de Indianápolis em disputa emocionante com Hélio Castro Neves ilesos no acidente. Portanto, aí está a capa do Jornal Metro. Vamos agora à parte esportiva, como eu faço sempre, sem imagens. Vamos até lá. Aqui está a parte esportiva, é a última página do Jornal Metro, nesta segunda-feira, dia 29 de maio, e vamos agora às notícias sem imagens, somente a locução, a audição. Vamos lá. Pressionado, o Flamengo cede o empate ao Furacão. Brasileiro, rubro-negro sai na frente, mas Atlético do Paraná empata e placar fica em 1-1. Atlético Paraná 1, Flamengo 1. Em mais uma apresentação turbulenta e recheada de erros, o Flamengo até saiu na frente, mas não suportou a pressão e cedeu o empate, em 1-1 para o Atlético do Paraná, ontem na Arena da Baixada. Macuelo abriu o placar para o rubro-negro e Thiago Heleno empatou para o Furacão. O jogo começou movimentado, com duas equipes criando jogadas ofensivas. Guiado pela torcida, que estendeu atrás do gol de Muralha uma faixa com algumas setas e indicação: chute. O Furacão foi para cima, mas quem abriu o placar foi o Flamengo e aos 24 minutos Pará avançou pela direita e cruzou. Mancuelo desviou de cabeça e a bola, mesmo fraquinha, furou a rede. Apesar da vantagem do time carioca, quem mandava no jogo era o Atlético do Paraná. O Furacão pressionou até o fim do primeiro tempo e aos 40 minutos, Grafite quase marcou um golaço. O atacante recebeu dentro da área, cortou Rafael Vaz e bateu no canto, obrigando o Muralha a fazer uma defesa muito difícil. No segundo tempo, o roteiro continuou igual, com o Flamengo acuado e o Furacão atacando. Aos 11 minutos, após a cobrança do escanteio, Thiago Heleno venceu a zaga do Flamengo e cabeceou para o fundo das redes, deixando tudo igual em Curitiba. O jogo então continuou acelerado, com chances reais de gol dos dois lados. Aos 23 minutos, o garoto Vinícius Júnior entrou na equipe do Flamengo e até conseguiu arriscar alguns chutes, mas nada que influenciasse no placar. O Flamengo só volta a campo no próximo domingo para fazer o clássico com o Botafogo, marcado para a Volta Redonda. A diretoria rubro-negra, porém, corre para liberar a Arena da Ilha do Governador e realizar a partida na cidade do Rio de Janeiro. 14 chutes deu o Flamengo ao gol do Atlético do Paraná durante a partida. O Furacão, por sua vez, deu 11 chutes ao gol de Alex Muralha. Paulo Guerreiro teve uma atuação apagada no empate na Arena da Baixada. Estou mais à vontade, o grupo e o Zé Ricardo têm me dado apoio. Com o passar do tempo, espero melhorar. Vinícius Júnior, atacante. Sofremos o gol em uma bobeira nossa e saímos com um resultado que não queríamos. Agora é pensar no clássico. William Arão, volante. Gatito fecha o gol e Fogão vence o Bahia no Engenhão. Botafogo 1, Bahia 0. Com defesas espetaculares do goleiro Gatito Fernandes, o Botafogo não jogou bem, mas fez o dever de casa e arrancou uma vitória magra por 1-0 sobre o Bahia ontem no Newton Santos pelo Brasileirão.
A partida começou morna, com os lances concentrados no meio de campo e dava sono aos torcedores presentes no Nilton Santos. Prova disso foi o primeiro lance de emoção, só sair aos 34 minutos com uma cobrança de falta de Camilo. Nos 10 minutos do primeiro tempo, o alvinegro pressionava e aos 43 minutos abriu o placar. Bruno Silva roubou a bola de Edson, tabelou com o Pimpão e deu um lindo toque para encobrir o goleiro Jean. Após o intervalo, o Bahia veio com tudo e obrigou o Gatito Fernandes a fazer uma sequência de defesas dificílimas. A pressão do campeão da Copa do Nordeste continuou até os minutos finais e Gatito se manteve impecável para garantir a vitória alvinegra. O Botafogo enfrenta o Sport quarta-feira, às 21h45, pela Copa do Brasil. Confiança. Após bom jogo, Breno ganha moral. Um dos destaques do Vasco na vitória de 3-2 sobre o Fluminense no clássico de sábado em São Januário, Breno está cheio de moral. Titular pela primeira vez, o zagueiro fez atuação segura durante os 90 minutos de jogo e teve seu nome gritado pela torcida. Ao fim da partida, ele também foi elogiado pelo técnico Milton Mendes. Pairava uma desconfiança de fora em relação ao Breno, mas tinha certeza que ele ia fazer o que fez. Ele está aí há muito tempo, ele está há muito tempo parado, mas o futuro é risonho para nós. A zaga está de parabéns, disse o treinador. O Vasco volta a campo no domingo às 16 horas contra o Grêmio em Porto Alegre pelo Brasileirão. Copa do Brasil. Fluminense vira a chave para a decisão. Sem tempo para se lamentar da derrota sofrida para o Vasco no clássico de sábado, o Fluminense se concentra no duelo decisivo pela Copa do Brasil contra o Grêmio quarta-feira, às 19h30, no Maracanã. Para avançar às quartas de final, o tricolor precisará de uma vitória por pelo menos 2 gols de diferença. O técnico Abel Braga, porém, perdeu suas opções no ataque por causa de lesões. Havia expectativa de que o Wellington Silva, que está fora 3 jogos por causa de uma pubalgia, retornasse, mas Abelão descartou. O Wellington não treinou ainda, não há a mínima chance, mas temos de que nos arrumar com o que nós temos, disse Abel Braga. E vamos agora aos jogos do Brasileirão com os resultados. No sábado tivemos Vasco 3, Fluminense 2. São Paulo 2, Palmeiras 0. Vitória 0, Curitiba 1. Ontem, Atlético de Minas Gerais 2, Ponte Preta 2. Santos 0, Cruzeiro 0. Atlético do Paraná 1, Flamengo 1. Atlético de Goiás 0, Corinthians 1. Sport 4, Grêmio 3. Botafogo 1, Bahia 0. Hoje, às 20 horas, enfrentam-se Chapecoense versus Avaí. Portanto, aí está mais uma folha do nosso jornal Metro na parte esportiva. Vamos agora virar mais uma página sobre esporte, sobre corridas. Até já. Doe sangue. Você pode salvar muitas vidas, inclusive a sua. Pense nisso. Doe sangue. Salve vidas. A água que você bebe, o alimento que você consome, o ar que você respira, quanto mais puros, melhor. Só depende de você. Faça a sua parte, economize, não polua, não desperdice, zele pela natureza. Vamos agora falar sobre corridas. Samurai voador, Fórmula Indy. Em corrida emocionante com acidentes assustadores, o japonês Takuma Sato vence as 500 milhas de Indianápolis. Hélio Castro Neves chegou em segundo lugar. Quando corria na Fórmula 1, Takuma Sato não teve sucesso e muitas vezes foi considerado um piloto um tanto louco por conta de atitudes no mínimo audaciosas. Ontem a história mudou. O piloto da Andretti venceu a 101ª edição das 500 milhas de Indianápolis em corrida fantástica e se tornou o primeiro japonês a vencer a tradicional prova. Takuma largou em quarto e seguiu no pelotão de frente pelas 200 voltas. Enquanto isso, a troca de posições era intensa e Hélio Castro Neves, que largou em 19º, se destacava. O brasileiro, que ganhou a prova 3 vezes, fez uma corrida impressionante e no final disputou a liderança. As últimas 15 voltas foram de tirar o fôlego com a troca de liderança entre Castro Neves e Sato, mas o japonês se deu melhor, chegando 3 milésimos de segundo na frente do brasileiro. Tony Kanaan também fez boa prova, chegou a liderar em algum momento, mas terminou em 5º lugar.
Maior estrela da corrida, o espanhol Fernando Alonso, também chegou a liderar e estava em 7º lugar quando teve seu motor estourou e ele teve que abandonar faltando cerca de 15 voltas. Assustador. Um dos momentos mais assustadores da corrida envolveu Jay Howard, que perdeu o controle de seu carro e bateu na mureta. Em alta velocidade, Scott Dixon não conseguiu frear, bateu em Jay e seu carro decolou, indo parar no alambrado da pista em Indianápolis. Todos os pilotos não sofreram lesões. Sato e o tradicional banho de leite em Indianápolis. Uma beleza. Tênis. Bellucci estreia com vitória em Roland Garros. O brasileiro Thomas Bellucci teve trabalho, mas conseguiu passar pela estreia em Roland Garros e ontem o tenista paulista buscou a virada e derrotou o sérvio Dusan Lajovic por 3-1, parciais de 4-6, 7-5, 6-4 e 6-4. Bellucci agora terá pela frente o francês Lucas Pouille e hoje 2 outros brasileiros estreiam em Roland Garros. Rogério Dutra Silva encara o russo Mikhail Yozumi. Já Beatriz Haddad Maia pega a russa Helena Vesnina, uma das cabeças de chave da competição. Atual número 1 do mundo, a alemã Angelique Kerber, foi a grande surpresa do primeiro dia e deu adeus à competição a ser derrotada por 2-0, duplo 6-2, pela russa Ekaterina Makarova. Guga foi homenageado. Muito querido na França, o ex-tenista brasileiro foi homenageado na abertura da competição pelos 20 anos de seu primeiro título no Grand Slam. Tragédia. Diretor da Lamia propõe acordo para assumir culpa por queda de avião. O diretor da companhia aérea Lamia, Gustavo Vargas Gamboa, admite assumir a culpa pela queda do avião que matou em novembro do ano passado 71 pessoas da delegação da Chapecoense, jornalistas e convidados em Medellín, na Colômbia. Segundo o jornal El Deber, da Bolívia, o acordo prevê que, em troca de liberdade, ele responda por homicídio culposo, sem a intenção de matar, e seja absolvido dos crimes de lesões gravíssimas, lesões culposas e desastre em meio de transporte. A defesa de Gamboa, diz o jornal, alega problemas de saúde. Só lhe funciona um rim e ele teve 3 infartos, tem pressão arterial alta e precisa receber doses diárias de insulina. Prefere que o condenem e que possa sair da prisão para ser tratado, explicou o advogado Gerge Justiniano. Além do diretor, estão presos o ex-supervisor de tráfego aéreo, Jones Miguel Teodovich, e o filho do diretor da Lamia, Gustavo Vargas Villegas. O Ministério Público boliviano ainda avalia a proposta de acordo, mas não tem prazo para responder. O avião caiu antes do pouso por falta de combustível. Vettel vence Grande Prêmio de Mônaco e dispara na liderança da Fórmula 1. Vettel fez dancinha para comemorar a vitória. O alemão Sebastian Vettel ampliou sua liderança do campeonato de Fórmula 1 sobre o britânico Lewis Hamilton para 25 pontos neste domingo, 129 pontos contra 104, depois de se tornar o primeiro piloto da Ferrari desde Michael Schumacher em 2001, a vencer o Grande Prêmio de Mônaco. O companheiro de equipe, o finlandês Kimi Räikkönen, que começou na pole pela primeira vez em 9 anos, mas perdeu a liderança dos pitstops, garantiu a dobradinha da Ferrari com o 2º lugar. Hamilton terminou em 7º para a Mercedes, depois de começar em 13º. A 44ª vitória profissional de Vettel foi a terceira em 6 corridas do alemão nesta temporada. O australiano Daniel Ricciardo teve seu 2º pódio sucessivo com o 3º lugar para o Red Bull. Felipe Massa se recuperou da classificação ruim e foi o 9º com Williams após começar em 14º lugar. A próxima corrida acontece daqui a 2 semanas em Montreal, com o Grande Prêmio do Canadá. E aqui a última notícia sobre Matheus Leist. Deu Brasil. O Brasil foi bem nesse fim de semana em Indianápolis. Além do 2º lugar de Castro Neves, nas 500 milhas, Matheus Leist venceu de ponta a ponta as 100 milhas da prova, que faz parte do calendário da Indy Lights. Portanto, aqui nós encerramos a leitura do Jornal Metro, nesta segunda-feira, dia 29 de maio, agradecendo a sua atenção e prometendo voltar amanhã com mais notícias do Jornal Metro. Aqui se despede Fernando Aguiar. Até lá, muito obrigado, querendo Deus, estaremos de volta amanhã. Tchau, pessoal. Leitura do Jornal Metro. Produção e apresentação Fernando de Aguiar.